Amados, queridos, estou aqui agora em oração e lendo a palavra de Deus que Ele me ordenou, né? Que eu entendi do Espírito. Ele me revelou algo que eu achei, tenho certeza, ser de grande valia para o homem espiritual, aquele que crê. Vamos lá, então, 1 Coríntios 13. O amor é o dom supremo, tem como título aqui nessa Bíblia, tá? E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Versículo 1. Ainda que eu fale a língua dos homens, a dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é benigno, é paciente, o amor não arde ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo língua, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como no espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. O amor. Estes três, porém, o maior deles é o amor. Bom, qual é a revelação? Olha só, como que, né? Eu perguntei para Deus, a pessoa recebe o seu poder, recebe o dom, né? De profetizar, de conhecer todos os mistérios, toda a ciência, ter tamanha fé para transportar montes, né? Se não tiver amor, nada será. Mas como que ainda vai dar o poder a essa pessoa se ela não tem amor? Né? Paulo, aqui nessa Bíblia, tem um comentário, né? Que o amor é essencial. O amor é essencial e constitui a base para a administração apropriada de qualquer dom espiritual. Ele é a base. Sim, Deus pode permitir, como quando a gente fala, né, para termos muito cuidados, para não sermos enganados pelo inimigo. Porque ele usa pessoas para fazer maravilhas, para profetizar, para, né, conhecer mistérios, ciência e muitas coisas, né? Mas você conhece se é realmente aquela pessoa, ela tem um coração totalmente voltado para Deus pelos frutos. E os frutos dela é o amor. Porque tudo ficará, passará, mas o amor não. Deus pode usar sim uma pessoa para profetizar. Ele usou a mula de Balaão, por que ele não poderia usar? E a mula ama. Ela não é um ser humano, né? Tem sentimentos os animais? Segundo a ciência, tem sentimentos, mas amar, né, é algo... Não, amor não é sentimento, né? Corrigindo aí. Amor são atitudes. Então, ela age, ela carrega porque ela é obrigada, senão ela apanha. Então, Deus usa quem ele quiser. Mas o fruto é o amor. Se não houver amor, é por outros motivos. Alguém pode dar o corpo para ser queimado, pode dar dinheiro aos pobres, pode fazer várias benesses para poder exaltação do próprio ego. Isso é real, nós sabemos disso. Mas
É preciso ver, é preciso acompanhar. Então, quando alguém profetiza para nós, por isso que a Bíblia fala, precisa ter testificação. E é muito bom nós não apanharmos aquela profecia, né? Aquela revelação, que alguns até brincam e falam, não é revelação não, é revelação. Porque muitas pessoas vão muito ansiosas para a igreja e acham que o relacionamento com Deus, com a igreja, é nesse nível de correria, de buscar respostas. Não, é no processo que Deus nos trabalha. É no processo que Deus nos lapida. E não é essas respostas que vão resolver os nossos problemas. Porque vai resolver esse problema, mas se você não tiver uma caminhada com Deus, vai aparecer outro problema e você vai continuar com o problema. Porque é a coisa de dentro para fora e não é de fora para dentro. Então é necessário um trabalho interior. E Satanás, ele faz muitas coisas. Meus amados, eu já andei com carro sem gasolina. Sabe quem fez ele andar? Satanás. Ei, você andou com Satanás? Um tempo de ignorância, sim. E ele fazia meu carro andar sem gasolina. E aí? Eu acreditava que era de Deus? Acreditava que aquela pessoa que estava sendo usada era uma pessoa que estava sendo usada por Deus. Levou um bom tempo para que eu me desse conta de que eu estava sendo enganada. Mas eu entendo que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. E eu estava sendo treinada, estava passando por um treinamento que Deus nos permite, para que eu aprendesse determinadas coisas que eu posso usar no meu ministério. Então, a maior prova é o amor. E com esse adendo que eu falei, Deus pode sim fazer uma pessoa profetizar. Ele pode usar quem ele quiser, né? Ele fala, se vocês não se moverem, as pedras, usarei as pedras não se calarão. E aí? Deus é Deus. Ninguém pode colocar Deus numa caixinha. Então, tomemos muito cuidado. Precisamos ver os frutos. Pelos frutos, você conhece a árvore. Sabe? E presta bem atenção. Uma árvore, ela pode dar vários frutos podres e dar um ou outro bom também, tá? Mas é a maioria. Então, é preciso um acompanhamento de um determinado tempo, tá? Porque o amor, ele é uma marca de Deus nas pessoas. E o inimigo vem por aí. Já veio e faz, né? Muitas coisas. Ele tem essa força. Deus deu e Deus não tirou, né? Então ele pode fazer sim. Então não se enganem com qualquer coisa que vocês verem. Porque é necessário tempo. Porque tudo que é mentira virá à tona. Chega o tempo certo. O meu tempo de aprendizado, chegou o tempo que Deus falou, basta. Ele falou em voz audível, basta. Porque eu procurava respostas, eu procurava, foi um bom tempo, não foi um ano só não, que eu fiquei naquele tipo um cativeiro, sabe? Eu estava batizada já com o Espírito Santo, eu era protegida, e aquilo era a permissão de Deus para que eu aprendesse muitas coisas. Eu vi muitas coisas incríveis, sabe? E depois, quando eu tentava buscar as respostas, logo após essa experiência, né? Eu fui para o seminário, e eu achava que o seminário ia me dar essas respostas. E quando eu ousava contar para alguém, eles faziam assim para mim. E cheguei a ouvir de uma colega, olha, a gente acredita em você porque a gente te conhece. Eles viam os meus frutos. Conviveram comigo mais de 4 anos no seminário. Quase 5, porque teve o tempo, né, de preparação para ver se a gente podia ir para o seminário. Então eu cheguei a ouvir de uma colega. Olha, se a gente não conhecesse você, a gente achava que você era doida. Então, Deus estava me ensinando também a calar minha boca, porque não era o tempo de falar. Mas eu ficava muito ansiosa, eu queria respostas, eu queria entender tudo aquilo que tinha acontecido comigo. E eu não achava respostas lá nas letras, na intelectualidade, né? As respostas viriam através do Espírito Santo para mim. Então, são muitas coisas, amados. São muitas coisas. E ainda não chegou o tempo também.
de eu contar todas essas experiências. Eu tenho que esperar o tempo certo de Deus. De vez em quando eu falo alguma coisa, né? Mas foi muito bom naquele tempo de faculdade, né? Que às vezes eu procurava, gente, eu era tão... acho que eu era ousada, era corajosa demais, Deus me guardava. Eu procurava, às vezes, gente, vamos dizer, de liderança daquela academia, em plena MESP, São Bernardo do Campo, São Paulo. Um dia eu comecei a conversar com um líder lá, contar determinadas coisas, para ver se eu tinha alguma resposta. Ele só olhou para mim assim, ninguém me parou, Deus não permitiu. Mas eu não achava respostas, eu só achava olhos arregalados. E eu tinha que conviver com aquelas perguntas. E até hoje eu ainda tenho perguntas. Mas não que me tirem o chão, não que Deus não me fale, não me responda, sabe? Aí eu vim aprender como usar o batismo em línguas. E foi quando eu entrei nesse tempo aí de cativeiro, eu digo de cativeiro, sabe? Foi aí que eu recebi o batismo do Espírito Santo, sabe? E eles não permitiam que eu orasse. E eu acreditava que eles eram representantes de Deus. Eu não entendia nada. Eu procurava livros, eu não achava resposta nenhuma, eu me embolava mais, eu me angustiava, eu chorava. E eu queria desobedecer, mas eu não desobedecia, porque eu tinha medo de pecar. Eu achava, não tinha certeza se aquilo era certo, se era errado, sabe? Então eu passei por uma experiência muito profunda. Pouquíssimas pessoas sabem. Pessoas assim, sabe? Mesmo porque eu fiquei, quando eu falo cativeiro, eu fiquei presa, né? Eu não podia fazer nada sem a ordem deles. E eu não fazia. Mas depois que tudo aquilo passou, né? Nossa, foi triste demais. Eu sabia que foram mais de 3 anos, né? E eu passei por coisas, sabe? Que eu não posso nem... se eu falar assim, né? Eu não conheci ninguém que tenha passado. Mas eu acredito que tenha passado sim, não fui a única. Nesse mundo aí, outras pessoas passaram até por outras coisas. Mas tem o tempo certo, né? De falar, de contar, para que isso seja de ajuda para outras pessoas. Uma coisa eu sei, desde o ventre materno eu fui escolhida, porque eles se manifestaram e eles disseram que me seguiam, que me acompanhavam desde criança e que eu tinha feito um curso. Eles disseram isso, eles falam, né? Eles não são só o chifre, aquela coisa horrível, não, sabe? Eles entram em alguém e falam: onde você fez esse curso de bruxa que você é tão poderosa? Que eu tinha poder, que eu era poderosa. Que eles tinham me vigiado a vida toda, mas eles em um período eles me perderam, que eu fiz algum curso de bruxa, que eu era bruxa. Imagina, até de bruxa eles me chamaram. Como eles são ignorantes, na verdade, amados? Então, que Deus nos abençoe, amados. Que essas palavras que eu tenho falado aqui poucas não tenham assustado você. E saibam que entre o céu e a terra há muito mais mistérios do que a gente possa imaginar. O mundo espiritual é muito mais real. E Deus tem me sustentado, tem me levado adiante. E tem promessas muito significativas para que eu possa abençoar a vida de pessoas. O ser usado em libertação em muitas coisas. No tempo certo ele vai fazer. Mas aí fica a minha revelação de hoje. Eu sempre me perguntava, como que uma pessoa que tem amor faz tudo isso? E era tão simples entender isso, né? Mas eu estava aqui, jejum e orando em línguas. Aí uma coisa tão óbvia, né? Pode parecer tão óbvia. Deus me revelou. Você pode. Falou comigo simplesmente uma coisa até, mas é óbvio. Podem fazer tudo isso. A única coisa que eles não podem fazer é amar. E o amor se conhece pelos frutos. Pela árvore você conhece os frutos. Então, estejamos ligados. E a própria Bíblia fala que o inimigo, ele opera com dons, com maravilhas. E ele engana as pessoas. Porque ele não dorme, ele é espírito. Sabe, essa coisa de revelar número de CPF, né? Ele vai acompanhando a pessoa. Sabe, ele vai... E depois ele começa a revelar. Ele provoca situações. Gente, olha, é uma coisa assim, sabe? E se nós não orarmos, não buscarmos? Por isso que Deus nos deu força, nos deu o Espírito Santo,
Só Ele para nos ajudar a ver além, nos proteger, nos capacitar. Amém? Deus amado, querido, que tu possas completar, arrumar na cabecinha daquele que me ouve, Deus, tudo isso que eu falei aqui agora. Eu te amo, Senhor, sei que sou amada por Ti, e aquele que me ouve também é amado por Ti, Deus. E estamos vivendo tempos, ó Deus, que precisamos das Tuas revelações, precisamos dos Teus cuidados especiais que sempre estiveram ao nosso alcance, ó Deus. Precisamos lançar mão deles, ó Pai, a fim de que possamos estar seguros, ó Pai, estarmos protegidos, estarmos avisados, estarmos vigilantes, ó Deus, para não perdermos a nossa salvação ou sermos enganados pelo inimigo. É a oração que eu faço, que eu peço pelos meus irmãos e por mim também, Senhor. Que a salvação é trabalhada no dia a dia. Em nome de Jesus, amém. Aleluias e gratidão, Paizinho. Até o próximo vídeo. Obrigada por acessar, por curtir, por compartilhar. Minha gratidão. Até o próximo vídeo.